Entrei aqui de novo. A internet da Ivy tá bem complicada. Que pena. Oi, a Ivy tá entrando. Ela falou que vai tentar agora por um outro tipo de conexão para ver se a gente consegue concluir o nosso papo aí. Vamos esperar, vamos ver se ela vai conseguir entrar. Só esperar um pouquinho. Ela já está entrando. Ah, a Ivy entrou, ó. Coisas de internet, até mesmo em coronavírus, né? É uma pena. Agora é Coisas de. 3G. Eu acho que é a pior que tem, mas vamos tentar. Eu já falei para Gente, meus que vizinhos aqui. horrível. Falei para meus vizinhos, sai do Netflix. Não, meus vizinhos devem estar baixando um monte de coisa, não é possível. Na minha internet, não é possível. Não, vamos lá, vai. Ai, Não, por vai. essa eu não Então, esperava. é, então, voltando ao que a gente estava falando, muita gente fala que, pô, lava-louça, eu quero uma lava-louça agora, eu não estou operando com restaurante. Quem está trabalhando no delivery, quem está conseguindo trabalhar nesse momento em delivery, está com o processo, né? Então, está Isso. usando GN, está usando panela, Panela. pegador, liquidificador. Olha quão complicado é lavar um copo de liquidificador aquele de inox, né? As Sim. placas Lavar de direito, altileno, lavar direito. lavar direito, né? E as placas de altileno? Pô, Uhum. né? Se a gente falar de verdadeiramente higienizado e rápido, com uma pessoa só fazendo esse processo, então é necessário você ter uma lava-louça profissional. As lava-louças da Winterhalter, logicamente, de acordo com a regulagem que os nossos técnicos fazem, do modelo, que são vários modelos, a gente Uhum. fala, fica para o cliente, né? A gente consegue fazer regulagens que você consegue também higienizar esses tipos de utensílios, né? Então, dá para Uhum. lavar também outras coisas, né? Isso mesmo. Isso mesmo, então era até um tema, né, que a gente ia explorar bastante. O que lava, que a gente chama de lava-louças, né? Então lava todo tipo de louça, lava GN, panela, pegador, faca, forma, cortadores, bowls, copos, liquidificadores, né? Essas placas de corte que você falou de altileno. Hum, Então, utilizando esse tipo de sistema para sobrevivência, quem tem a lavadora menor também pode utilizar para lavar utensílios, né? Ou então adquirir uma de utensílios mesmo propriamente dito, né, Carol? sim, sim. Então, você. E Ah, tem gente que me perguntou outro dia, se foi até um cliente que me perguntou, se era. Ele tinha panela de inox. Aí eu falei assim para ele, lógico, ele tinha uma máquina que tinha a condição de higienizar, tinha uma pressão legal de água e tal. Aí a gente perguntou para ele, falou, pode lavar? Eu falei, vai entrar dentro da máquina? Entra. Então a gente tem um detergente no mercado específico para alumínio, né? Porque geralmente os sim, detergentes trabalham com inox, cerâmica, vidro, plástico também, né? Alguns, dependendo da característica térmica do material, não conseguem enxaguar, por exemplo, não consegue secar, né? O plástico é esse exemplo, ele não sai seco por causa da propriedade térmica do material. sim, Mas perfeito. louça, inox, não. Ah, e um outro ponto, a máquina profissional também não tira aquele carbonizado, né? Mas a gente sabe que se a GN, o utensílio foi lá higienizado, né, rapidamente, que na lavagem manual demora muito mais. Para lavar prato, gasta água pra caramba, né? Gasta muita água. Numa GN, gasta-se bem mais. Então, se ele consegue na máquina de lavar louça, consegue lavar isso rapidamente, então vai para o processo de novo e volta limpo. Então, não vai carbonizar. A tendência de carbonizar é menor. Só quando queima mesmo, quando o chefe Exato, queimou, né? Mas exato, aí outros processos, aí a máquina não daria. perfeito. E aí, entrando agora um pouquinho no assunto atendimento das normas, né? A Ah, FS1 que trabalha sempre com projetos e tem muita aderência, né, nas normas, tanto da Anvisa quanto da RDC 216, que são normas que orientam a gente de como deve ser cada área, cada ambiente da cozinha, o fluxo da cozinha,
para minimizar risco de toxinfecção ou de cruzamentos, né, indesejados. E aí a gente sabe que o nosso cliente, né, o meu, o seu, quando está fazendo um projeto ou implantando uma cozinha, deixa a higienização para fora sempre, né? O budget acabou. Começa na cocção, nas áreas de preparo, no salão, né? Que é principalmente, esquece que a cozinha é o coração do negócio dele, onde ele tem que prever diminuição de custos, melhoria, né? Agilidade para que as coisas aconteçam mais rapidamente, o atendimento, enfim, ter performance na cozinha. E aí o cliente fala, dinheiro acabou para pensar na higienização, né, das louças, né, nessa organização da cozinha dele também, que é extremamente importante. E aí no projeto assim, a gente sempre prevê, né, esse budget para ele conseguir atender também, né? A gente dimensiona a lavadora do tamanho do bolso dele e também para atender especificamente a cozinha que ele tem, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre normas, o que a Winterhalter utiliza, né, na fabricação e também atendimento das normas. Sim, sim. Eu tô vendo que tá tendo umas perguntas aí. Depois a gente vai responder, tá, gente? Algumas perguntas aí. A gente tá selecionando as perguntas. E se por acaso a gente não responder alguma pergunta, por favor, como aqui o tempo é curto, vai nas nossas mídias sociais, pergunta lá tanto pra gente, pra mim, né? No caso no Winterhalter, eu conto pra Ivy que a gente responde, se passar algum. Com relação às normas, é aquilo que você falou. Quando você faz até um projeto respeitando as normas, né? As normas locais, principalmente a RDC 216, a CVS 5 e tal, e monta até os regulamentos HACCP e tudo bonitinho. Aí o cliente tem um budget. Você faz o projeto, tem um budget. Você tenta seguir aquele budget. E aí ele, chega no final, ele fala, sobrou dinheiro para higienização, vou colocar manualmente por enquanto e depois a gente vê. Só que o cliente, ele não percebe, como a gente falou no começo, que a gente vai fechar esse círculo, né, do fluxo da contaminação, para garantir que todo o processo ele é higienizado à volta. E um outro ponto é a questão da economia. A conta de água vai vir no final do mês. Então, tem que levar em conta isso. A máquina de lavar, além de garantir a higienização perfeita, né, de acordo com as normas, ela vai ser mais rápida, então uma pessoa só às vezes consegue fazer, ela vai ter economia de água e a questão dos insumos, né? Então é um processo rápido e econômico. E aí, quando a gente consegue explicar isso para o cliente, ele vê isso, ele, puxa, é verdade, aí ele adquire um processo, né? A gente tem casos de projetos de implantação que o cliente começa nessa de, vou rodar o primeiro mês, aí no segundo mês percebe, a hora que vem a continha de água, ele fala, vamos rever esse cálculo aqui. E aí existe um cálculo que a gente pode fazer também de quanto tempo se paga, né, Carol? A gente vai falar um pouquinho disso, que eu acho que é importantíssimo, principalmente no momento da implantação, né? Isso sim. Nossa equipe comercial, a gente fala que a gente é mais do que vendedor, nós somos consultores, né? Isso é o Brasil todo. A gente consegue, primeiro entende o negócio do cliente, entende como é o processo dele, vê certinho, passa as opções para ele, o que é melhor para ele estar adquirindo, né? E a gente flexibiliza isso para tornar viável. Mais para frente a gente vai falar como adquirir e tudo mais. E agora, só pegando um gancho que a gente falou logo no comecinho, quando você perguntou das normas, quando você faz os projetos, você faz de acordo com as normas locais e as normas da vigilância sanitária, né? A Winterhalter também se preocupa muito com isso. A Winterhalter ela é alemã, né? Então todas as máquinas, a gente segue uma norma também, além de toda a certificação ISO que a gente tem nas fábricas, a gente atende uma norma, que é a norma alemã, é a DIN 10534. Essa norma, ela estabelece os requisitos de higiene relacionados ao projeto, à construção e à operação das áreas de lavagem. Então, não é a máquina mais barata, né? Então, a gente segue todas essas normas também. Isso. E um órgão europeu, a gente sabe que as normas brasileiras acabam se espelhando nas normas europeias, né?
Então a gente aí a gente acaba sabendo que as normas, as origens, né, as normas europeias são muito mais exigentes do que as normas brasileiras. Então a gente segue esse caminho. Perfeito. Carol, eu vou aproveitar antes de entrar na próxima pergunta, dizer que você que está aí pode participar do nosso sorteio de 2 livros da FS1 que nós lançamos na semana passada. Ó, o meu vai ser sorteado, que está na mão da Carol também. Não, esse é meu. Não, esse aí você vai dar no sorteio. Já tá todo grifadinho, viu, pessoal? Fácil de entender. E o Amaury vai dar 2 horas de consultoria aqui pela FS1 também, gratuitamente. Então tem esse sorteio. E tem uma terceira condição, né? Pode falar já, Carol? Pode. Quem tiver fala. Quem estiver participando da live, depois manda um e-mail pra gente, comercial@winterhalter.com.br. Fala que esteve aqui assistindo a live. Vai ter desconto exclusivo na aquisição do equipamento, né? Então, manda lá e-mail, mas tem que falar que assistiu a live, tá? É isso aí. E para você que entrou agora, a gente está na nossa 5ª live, porque minha internet me derrubou umas 5 vezes. E a gente está falando com a Key Account da Winterhalter, que é a Carolina Souza. Ela é uma consultora também de higienização, e a gente está falando sobre higienização de louças, principalmente nesse momento de coronavírus, onde a gente precisa economizar e higienizar com excelência as nossas louças. E aí, a gente pode passar para o próximo assunto, né, Carol? Não, sabe que legal? Você esteve lá em Milão agora, na feira. Eu ia falar sobre isso. O que você viu lá? Então... Ah, não. Caiu. Ai, caiu. A Ivy caiu de novo. O que eu vi lá? Connect Wash. Connect Wash é IoT, para quem nunca ouviu falar, Internet das Coisas. Né? E nesse caso da Winterhalter, é uma inteligência que faz com que, por exemplo, se o equipamento tem algum tipo de problema, a própria Winterhalter consegue interferir de longe, vendo o código do equipamento, qual foi o código de erro do equipamento e vendo qual foi o problema. E aí pode também fazer regulagens de forma... À distância, exato, para que o cliente não se sinta tão desamparado, né? Um pouquinho mais que isso, né, Carol? Isso é o que a gente chama de Connect Wash. É uma tecnologia, a gente até recebeu um selo de excelência, selo da hospitalidade da Última Equipotel aqui no Brasil, e o Connect Wash vai permitir essa interação através de um aplicativo. É válido, essas máquinas hoje, elas já são, alguns modelos já estão já com essa tecnologia, porém ainda não está liberado, né? Mas assim que a lei de proteção de dados for liberada, a gente vai conseguir liberar isso para os clientes já que adquiriram o equipamento com esse suporte, né? Na real, e sabe também uma outra coisa, Ivy, que eu falo, não, eu sei que às vezes eu posso estar sendo um pouco comercial, tá? Mas me segura. Mas assim, eu gosto de destacar no dia a dia. O que é para o cliente no dia a dia? A gente está falando de atender normas, higienização perfeita e com relação à economia, né? No dia a dia, no equipamento da Winterhalter, você consegue que, através dos painéis digitais das máquinas, você consegue ver a temperatura, tanto da lavagem quanto do enxágue. Tem muita máquina no mercado que não consegue ver a temperatura. Então, qual a garantia que você vai ter que a máquina que você está regulada e tal, né? Até mesmo para a gente ter uma conversa com a nossa assistência técnica. São os menores consumos no mercado, né? Consumo de água e energia também. E ela é fácil de operar, ela é muito intuitiva, né? Então, então me perguntam, às vezes, o cliente, eu tenho que limpar a máquina? Me perguntam isso, né? Tem que limpar a máquina? Quantas vezes tem que limpar a máquina, né? Eu falo, gente, tem que limpar a máquina de acordo com a sujidade, né, que você vai ter, mas a gente recomenda em linhas gerais, uma vez por turno, uma vez por dia, né? Mas isso nossa assistência técnica, nossos consultores aí, eles passam certinho quais são os procedimentos. Porque uma máquina limpa, os filtros vão estar sujos e não vai ter uma higienização perfeita também, né? E exato.
né? Exato. E aí vai depender também da quantidade de ciclos e a sujidade por dia, né? Então, isso depende de Isso. cada operação. E por falar de assistência técnica, por ser um equipamento importado, as pessoas com muita tecnologia, né? As pessoas às vezes se preocupam e me perguntam também sobre peças de reposição. A gente sabe que a Winterhalter é bem séria nesse sentido, não deixa os clientes na mão em relação ao momento da operação, quebrou alguma coisa, precisa trocar, ou até mesmo uma assistência técnica. Fala um pouquinho pra gente como isso funciona aqui no Brasil, Carol. Como nós somos filiais na Winterhalter, nós estamos já aqui há 10 anos, né? A gente tem toda uma estrutura de peças de reposição, assistência técnica no Brasil todo, com técnicos credenciados e constantemente sendo treinados, né? A gente evolui tecnicamente assim muito rápido. A tecnologia que a gente tem de máquinas, a gente teve, eu brinco, né? Quando eu aprendi de um modelo, já veio o lançamento, né? Então, a assistência técnica tem que estar linkada com isso. Então, eles são treinados. E nesse momento, todos nós aí, com toda essa pandemia, a parte administrativa, comercial, está trabalhando de home office e tal. Mas a nossa assistência técnica está trabalhando em campo, principalmente para atender quem está de frente, né? Hospitais, supermercados, né? Restaurantes que estão trabalhando em delivery. Então, a gente pode dar essa tranquilidade. E falar de dinheiro, né? Todo mundo fala assim, e o custo dessas peças, né, de reposição? Porque fala assim, é caro, porque é importado. Fala, olha, primeiro porque a gente tem máquinas intuitivas, robustas. Se você cuida bem da máquina, a chance de uma manutenção acaba sendo menor. Mas quando acontece a manutenção, que a gente chama de manutenção corretiva, com certeza, a gente tem peças no estoque e preços alinhados ao mercado. Isso fica tranquilo. Muita coisa se passou, isso é verdade, a gente se adaptou, né? Ou a realidade, né? O hoje as principais peças a gente tem em estoque e com preços já condizentes, né, com a realidade do mercado. Perfeito. E como faz para comprar uma lavadora além de Kitchen? Porque a gente tem várias lavadoras hoje já na plataforma de Marketplace, que eu falei um pouquinho no começo, que é a plataforma que eu fundei. Então, liga para você, fala com você, como que funciona essa venda? Tá. A gente, lá na Winterhalter, a gente tem diversos canais de venda, né? Então, a gente centraliza, se quem tem interesse, está na aquisição, pode entrar em contato diretamente conosco ou com os nossos parceiros, no caso também a Kitchen, é um dos nossos parceiros, né? A tranquilidade que a gente dá para os clientes a gente tem em estoque vários modelos de máquina, né? Além da flexibilização da negociação. Se a gente, porventura, não conseguir ter o modelo naquele momento, né, no estoque, a gente tem radar ilimitado. Então, isso facilita muito na operação da importação, né? Além dos equipamentos, é válido dizer que a gente também tem, em algumas situações, químicos, né, os acessórios, porque a gente não se preocupa só com a máquina. Então, racks adequados, porque o rack para lavar taça e copo tem que ser de um jeito. Para lavar prato é outro, para lavar assadeira é outro, porque isso vai interferir na qualidade da higienização. A gente tem racks também, que são as gavetas apropriadas para cada tipo de louça, sujidade, e a gente pode oferecer locação de equipamento, pode oferecer locação com químico incluso ou com manutenção preventiva. É importante a gente... Os nossos consultores entender o negócio para falar quais são as alternativas, porque a gente tem algumas restrições aí de área de atendimento, mas a gente sempre fala qual a melhor alternativa. Será que a Ivy caiu de novo? Não, você tá aí. Tá instável a internet. Tá. E a alternativa de locação... Mas você tá me ouvindo, né? Tô. Pode falar. Oi. Mas a alternativa de locação é uma coisa que a gente tem estudado bastante com os nossos clientes, porque a gente percebe que existe um retorno muito rápido mesmo com locação, né? Então, a gente tem indicado muito isso em projetos também. Especifica a lavadora e fala, olha, analisa isso aqui, faz essa conta porque vale a pena. Então, isso é legal você ter falado também. O lance da locação, eu sempre coloco assim,
Você não, com a situação de hoje, nesse nosso tema aí do nosso bate-papo, a questão da economia, redução de custos, né? Você não vai precisar se descapitalizar. Às vezes, você vai precisar de uma linha de crédito no banco, né, para poder comprar o equipamento. A locação ela é muito fácil de fazer, logicamente, assim, tem que passar por uma análise financeira, né? Mas ele é um processo Sim. muito rápido. Se você cumpre os requisitos, é um processo rápido. A parcela dela é fixa. O contrato delas são mensalidades fixas, então você consegue ter um equipamento novo pagando uma parcelinha fixa por mês, né? E, consequentemente, você sabe, tem o controle aí dos seus custos na sua operação, né? Mas, quem quiser comprar, achar mais segura a compra, a gente flexibiliza aí com pagamento com cartão de crédito, tem vários com boleto, tem como conversar, nossa equipe comercial e nossos parceiros falam aí bastante disso. Legal. Eu acho que eu vou ler algumas perguntas aqui. Pode, Carol? Pode. Tem alguma relação? A secagem tem alguma relação a ver com o químico, com o próprio secante? Sim. Primeiro, a gente fala que vamos falar de máquina profissional. Não vou nem falar de Winterhalter. Vou só abrir esse parênteses. Que meu chefe não me escute, mas brincadeira. Ele tá te ouvindo. Ele tá me ouvindo? Não, assim, vamos falar primeiro do conceito. Para você ter um processo bacana, você tem que ter um conjunto o quê? Uma máquina regulada, né? Produto de boa qualidade. E você tendo essas duas variáveis aí, você consegue ter, sim, um processo de higienização correto. Então, com certeza, a qualidade do secante ela é primordial. E aí, caiu de novo? Caiu? Não caiu. Não caí, não. Mas estava instável. Eu vejo? Estava instável. Eu recebi uma mensagem dizendo que o Instagram agora está passando por instabilidade. Sabia? Logo hoje, gente, é uma empresa alemã e eu tô passando essa vergonha. Instagram. Tô passando vergonha. Não, mas vai dar certo. Então, entendeu aí a resposta? Tá. Eu consegui te responder? Pergunta. Fernando Simas, para uma boa pré-lavagem, quais as orientações? Essa é boa. Aí, acho que entra você, né? Entra eu. Entra você, né? Entra você. Área de higienização. Quais são as primeiras coisas que a gente tem que fazer? O utensílio chega, esguicho de pré-lavagem. Bom, primeiro, né, tira toda a crosta. Se tiver muita crosta, deixa de molho na água quente. Raspa, esguicho de pré-lavagem, depois lavadora. Lavadora com a temperatura correta, produto químico correto, tempo correto de higienização, saiu com o secante correto, sai seco e limpo. Só que precisa sempre fazer a pré-higienização com esguicho. Tem situações reais, tá, que a gente vê assim, em umas situações que a gente tem cliente que fala assim que o esguicho, é caro o esguicho é caro, pré-rinser, né, que fala. Aí eu volto a falar, qual que é a função do esguicho? O esguicho, ele tem uma área, você consegue, né, uma área maior, fazer essa pré-lavagem. E ele é mais econômico do que a torneira, né? Mas antes dessa pré-lavagem, é importante ter um fluxo, né, professor? Tem um fluxo para você fazer a raspagem, posiciona no rack, faz a pré-lavagem e entra. E essa pré-lavagem com água fria ou água quente depende do tipo da sujidade, né? Mas eu brinco com os clientes quando a gente conversa, quando eu falo assim, a máquina de lavar não tem o monstrinho da pia lá, né? Ela tem, quanto menos sujidade, o grosso entrar na máquina, melhor a água fica de lavagem, né? Então você consegue render mais a máquina também. Isso aí. E aí tem mais uma, da Limpeza Center. Cheiro no copo, aquele cheiro de ovo. Não é lavadora, não. Isso aí não tá lavado na lavadora, não. Não, até acontece, viu, Ivy? A primeira coisa que a gente sempre fala, isso vem já de vocês, né? Vocês arquitetos e projetistas. A gente sempre pede para o cliente, ou até mesmo no projeto, os arquitetos colocam máquina para lavar copos e uma máquina para lavar pratos, né? Porque as sujidades são muito diferentes, né? Mas aí o cliente fala assim, puxa, mas
tô apertado, não tenho área, né, para colocar uma máquina, como é que eu faço? Aí a gente instrui em processo, né, e em regulagem como minimizar essa situação. Isso quando é máquina. Agora, o que a gente, como você falou, muitas das vezes o copo ele tá com cheiro de ovo porque foi lavado manualmente. E aí a buchinha, o paninho e tal. E ainda tem uma outra situação quando envolve a máquina. A máquina, se uma máquina não for boa, bem regulada, sai molhado, aí tem aquele paninho, né? E aquele paninho tá com cheiro também. Pois é. Aquele paninho que caiu no chão com álcool 70 também pode estar contaminado, né? Então é bem amplo, é por isso que a gente tem que analisar a situação do cliente para diagnosticar qual a melhor solução, né? E isso falando mesmo. De Winterhalter, eu gosto até de colocar que só a Winterhalter consegue tirar marcas de batom, né? Porque ela consegue fazer a regulagem dos 4 parâmetros: temperatura, tempo, quantidade de químico e a pressão de água. Então, imagina uma situação, pegando o gancho do copo, uma taça de cristal, uma taça de vinho. Quanto custa uma taça? Imagina se quebra essa taça, né? Falando de redução de custo, lavando na mão essa taça, né? E um copo com suco de laranja, os gominhos. Só Winterhalter consegue tirar as manchas e consegue também tirar ali, por causa da regulagem, principalmente da pressão de água. Só Winterhalter tem. É importantíssimo falar sobre a taça, porque o índice de quebra, né, de taças lavando a mão é absurdo em relação à higienização na lavadora, né? E ainda tem, aí assim, lava numa lavadora, né, numa lavadora que não é Winterhalter, assim, lava numa lavadora, e aí depois não secou direito, uma taça vai lá e faz o polimento na mão. Isso. Aqui que isso não atende a higiene, né, porque você tem a retrocontaminação, e fora que também vai o cheiro. Então, com Winterhalter você consegue higienização perfeita e a taça sai polidinha. Muito legal. Fernando Simas, tamanho da cuba de pré-lavagem interfere? E se 2 cubas seria indicado? Exatamente. Geralmente a gente indica 2 cubas em áreas muito grandes, onde eu tenho higienização de panelas, GNs e utensílios da cozinha. Deixa uma cuba separada para a higienização, dependendo do tamanho da cozinha, e outras 2 separadas para os utensílios que vêm do salão. Então, ou para deixar de molho alguma coisa, ou para fazer a pré-lavagem, mas sim, tem que ser cuba grande, profunda, para que eu não quebre, né, o utensílio. E quando a gente fala de taça, geralmente essa lavadora fica no bar. Né? Então, é posicionada estrategicamente no bar para que não precise retomar para a área de higienização dentro da cozinha. Para não ficar transitando e não ter quebra também. Eu vou repassar um pouquinho tudo que foi falado, porque como a internet foi muito instável e tem muita gente entrando agora, então assim, já respondendo até a pergunta do Odair, sim, pode lavar qualquer tipo de utensílio de cozinha e também de salão. Panelas, GNs, bandejas, caixas, né, Carol? Caixa de hortifruti. Caixa de hortifruti, claro, são operações gigantes, mas pode. E aí vai para higienizações menores. As panelas, pegadores, os cortadores, copos, xícaras pequenininhas, bowl. Chinois que chama? Tudo. É Chinois que chama aquele cone assim? Esqueci o nome. Sei lá. É um funil, que é um nome francês bonito. Não sei. Então, a gente falou também sobre alguns parâmetros que é legal que fique na cabeça de quem está assistindo. Eu usava muito lavar manualmente 18 pratos, gasta-se 20 litros de água. E lavar na lavadora entre 2 e 3 litros de água. Esse parâmetro é assustador. Aí a Carol trouxe um outro, né, Carol? Deixar a torneira aberta o dia inteiro, 180 litros de água. Aí hoje ela comentou sobre um outro. Como que foi, Carol? Do detergente da buchinha, né? O detergente tá lá. E na lavadora, você dosado automaticamente, 3 ml por litro de água. É muito pouco. Menos é mais economia,
no insumo e também menos na natureza, né? Perfeito. Falamos também de atendimento às normas, que a área de higienização precisa atender às normas da Anvisa, RDC 216, e que a Winterhalter utiliza a norma, né, e segue a norma DIN 10534, é isso? Isso para a mesmo. fabricação dos seus equipamentos. Falamos sobre algumas inovações que a Winterhalter trouxe desde a Feira de Milão. Algumas coisas ainda não estão sendo utilizadas aqui no Brasil, justamente pela Lei de Segurança de Dados, né, Carol? Que é o Connect Wash. Está em trâmite ainda. A Carol pode falar também sobre a secagem de plástico ou não? Então, a secagem... ontem se podia, já falei. A secagem de plástico que foi feito o lançamento lá em Milão, ela ainda não está disponível todo esse jeito, porque é uma máquina com uma regulagem especial, produto químico também para isso, para que o plástico saia sequinho, né? Claro. Isso ainda está em vias de trazer para o Brasil. Nem tudo que tem lá fora está aqui, né? Claro, não, então, mas eu acho legal para quem está assistindo, para levar conteúdo, mesmo que não exista aqui no Brasil ainda, existe fora. Então, às vezes, a empresa está assistindo aqui, mas está implantando alguma coisa lá, ou quem está assistindo de alguma multinacional. Então, dizer que o Winterhalter está tentando resolver esse problema, essa dor, que era não seca plástico, é muito difícil. E aí, com um químico novo, com esse setor de inovação que essa empresa muito séria tem, né, que eu admiro muito, estuda esse tipo de problema que a gente tem na cozinha industrial e que precisa melhorar, né? A gente precisa sempre ficar atento a esse tipo de dor que o cliente tem e resolver. Mas olha, só pegando um gancho dos copos de plástico, né? Nós temos diversas escolas que utilizam a máquina de lavar a louça profissional para higienização, porque as crianças comem tudo em potinhos de plásticos, né, em cubucas de plástico, copos de plástico. E o que ela está priorizando aí? Economia de água, rapidez, um único funcionário e a higienização correta, né? Mesmo que o copo saia molhado, não consiga secar, que aí eles colocam numas prateleiras, né, que aí a cozinha é adaptada para isso, ele vai garantir a higienização de outro lado. Perfeito. Então vamos ver, tem mais pergunta. Henrique, será que é o Henrique que a gente está pensando? O que vai mudar? O que acham que vai mudar a partir de agora nos layouts dos processos de higiene dos restaurantes para evitar a transmissão do vírus? Será que vai mudar ou deveria mudar alguma coisa? Eu vou te responder da seguinte forma. Ontem mesmo, a Carol pode me complementar. Ontem mesmo eu fiz uma palestra com a EG, que é a escola que eu dou aula, sobre uma nota que a Anvisa fez sobre uso de máscara e luvas, manipulação do alimento e segurança alimentar. Na verdade, nada muda. O rigor, ele continua e sempre foi rigoroso. Na verdade, as pessoas não sabem. Então, o nosso papel aqui como evangelizador da higienização e da produção, né, da cozinha industrial, é dizer que os parâmetros existem e as pessoas não conhecem. Então, por exemplo, a área de higienização, ela tem que ser separada de toda a operação. Ela tem que ser separada fisicamente. Isso está na norma e é uma norma muito antiga, RDC 216. Ela é uma área contaminada, é uma área que volta contaminantes do salão ou que tem contaminantes da área de preparação dos produtos crus. Então, assim, não se deve higienizar nada em área de pré-preparo de alimento. Onde manipula alimento, não se higieniza a panela. Não se higieniza a louça. Nossa, não, então. Então, assim, os fluxos, eles já existem, eles precisam ser seguidos e o coronavírus não está mudando nada. Só que agora, a gente, por exemplo, falando de ontem também, a gente aprendeu a lavar a mão de um jeito que a gente nunca mais vai esquecer. Entendeu? E aí, pode usar luva? Gente, luva na cozinha é a pior besteira. O funcionário acha que ele se protege ao invés de proteger o alimento. Então, assim, a Anvisa ela orienta, mas ela fala, opa, não, melhor não. No fim de toda operação, lava a mão. Né, Carol? E a gente sabe que numa hora da hora que o projetista faz lá a conclusão do projeto, faz todo o projeto, faz a lista de equipamentos, né, que tem que comprar e tudo mais. E aí ele vai falando, tira, não é nem só a máquina às vezes que ele tira, deixa para depois, até as cubas de higienização de mão.
Ele tenta te verdade. limitar, então acaba mexendo no fluxo. Então, eu acho que essa doença veio aí, tá uma loucura, a gente sabe disso, mas veio para agora, quem está trabalhando, ter a transparência para o cliente final, de que está entregando um processo, está mostrando um processo higienizado perfeitamente, e a lava-louça, que lava também outros tipos de itens, pode auxiliar nessa transparência com o cliente final. E Exato. mais para frente, porque isso vai passar, né? As normas, elas sempre existiram e as pessoas vão começar a olhar não só com o cumprimento da norma, não só com a higienização perfeita, mas sim com a economia que se dá em Exato. água, insumos profissionais, né? Você Exato. pode pegar esse profissional e até mesmo fazer outras etapas de higienização, que na mão ele não conseguia, e ele saía exausto da área de higienização, né? Para ir embora para casa. É uma área extremamente pesada. E quando se fala em cozinha industrial, seja ela qual for, preparou o alimento, manipulou o alimento, é industrial. E a higienização é uma área muito pesada, né? Muito pesada. Quanto tempo a gente tem aí, Carol? Porque tem várias perguntas agora, quero saber se eu posso fazer todas. Assim, são 5 horas. A gente entrou às 4, nós entramos às 4 e teve as instabilidades. Acho que a gente pode pegar mais uns 10 minutinhos aí, né? Tá bom, 10 minutos. Limpeza Center, lavagem de taça somente com a linha UC? Não, bacana essa pergunta. A Winterhalter não tem só a máquina de abertura frontal, ela tem diversos modelos. A gente tem na abertura frontal, eu tenho uma máquina de abertura frontal que é a linha Undercounter, né, que é a de baixo, né, colocar abaixo. A gente tem uma máquina que ela é mais profunda, que chama UCXL. Você consegue higienizar a GN 1/1, né? Então você consegue higienizar a caixa de hortifruti, porque ela cabe ali também. Então eu quero pegar o gancho dessa pergunta. Lavar taças é na UCM? Sim. Mas imagina um hotel. Vamos colocar um exemplo de um hotel? Um hotel vai ter muito mais taças do que um restaurante. Então a nossa equipe de consultores, né, de nossos parceiros, quando vai no cliente, vai levantar todas as informações para ver a demanda, para dimensionar qual é o tamanho da máquina correta. Porque às vezes uma UCM, que é como mais conhecida no mercado, né, esse modelo para higienizar taça, possa ser pequeno, né? Então a gente tem diversos tamanhos e a nossa equipe vai conseguir dimensionar um equipamento aí que atenda principalmente o tipo de louça e a demanda com a sujidade. Legal. Dosador interno é melhor? Não há alterações de dosagem por terceiros? As máquinas da Winterhalter, tem algumas máquinas que já vêm de série com dosador dentro dela. Existe, assim, posso falar prós e contras? Eu gosto muito de máquina que vem dosador interno, porque a gente sabe que o espaço hoje na cozinha é totalmente limitante, né? Então, a gente, com o dosador interno, não fica aquele dosador externo. E a regulagem, ela é feita pelo painel da máquina. Então, quem faz a regulagem é o próprio... A gente tem uma senha que libera para o cliente, né? Porque ele consegue fazer a regulagem, ou para o distribuidor de químico dele e tal, ele consegue. Mas o operador não fez. E fica mais compacto, né? Não fica dosador, fio, então fica melhor, assim, mais estético. E a gente sabe, cada vez mais as cozinhas estão apertadas, né? Mas ela Olha só, acabou de vir uma mensagem aqui para mim sobre em breve você ter rack para garrafas. Isso é verdade. São as novidades, né? Isso também estava lá em Milão. O seu marketing tá lembrando. Isso estava lá em Milão também. Na Europa, é muito comum você ir num restaurante ou num food service, se você for pedir água, eles vêm com uma garrafa, não vem com uma garrafa na água para você beber? Aqui no Brasil, alguns restaurantes... Verdade. Né? Isso está difundindo muito, está crescendo muito esse mercado. Então, água grátis. Água grátis. Então, a gente tem, nessa máquina que já lava copos, né, taças, tem um rack para você posicionar as garrafas e lavar bem. Porque na mão, imagina lavar isso na mão, né? E tem outras coisas. Isso pode ser utilizado, esse rack. Tem aqueles sucos, os detox, né? Sucos orgânicos em vidro. Sim. Também, você pode... Então, esse é um E pode fazer um retornável, né? Sim, a gente tem racks e vai ter esse suporte aí também. Já tem, acho que tem um cliente, já um hotel que adquiriu isso.
E quem trabalha com grab and go, que poderia... mas aí a pessoa leva embora, né? Não tem como. Tá, vamos lá, próxima pergunta. Mas, Ive, nós temos um cliente que ele trabalha com grab and go, mas ele tem um esquema de retornar esse vasilhame e ele ganha um desconto. Isso, legal. Então é a sustentabilidade, né? Menos impacto, menos lixo. Isso, muito legal. E aí ele só consegue higienizar perfeitamente com uma máquina de lavar louça profissional Winterhalter. Comentário do Davi. David ou Davi, tínhamos um restaurante no Rio de Janeiro que guardava uma caixa plástica só para juntar as taças quebradas durante o final de semana. Após a instalação de uma UCM, a quebra foi quase zero. Acredito que em 15 minutos ainda... por causa da live. A Bia é o nosso... aqui em 15 minutos, tá? Tá. Opa, comentário bom. Que não era para ver. Caramba, quase zero. Olha só, que comentário legal. Obrigada, David. Muito legal. É legal isso, né? Porque na lavagem manual, uma taça ela é muito fininha. Então, você não está higienizando perfeitamente, como a gente falou, gastando água, insumos, uma pessoa só para fazer aquilo, né? E fora que quebra, escapa da mão, né? Imagina, várias vezes você fazendo o mesmo movimento, escapa. Com a máquina de lavar, você vai lavar 14 taças você lava de uma vez só, dependendo desse modelinho pequeno, acho que em 12, 14 taças, que depende do tamanho dela, do diâmetro, né? E ela já sai polida. Pronta para colocar na área de atendimento. Então, você economiza e você... Aí não teve a quebra também, né? Porque além de ser caro. E aí, acho que o dono do restaurante fez isso para mostrar que estava quebrando. Exato. E quando você fala sobre sustentabilidade, né? Que você falou na resposta anterior, o que eu acho mais legal é pensar na sustentabilidade não só olhando para a natureza, olhando para o gasto de água, energia elétrica, né? Mas pensar na sustentabilidade do restaurante. Então, pensar em como o restaurante ter longevidade. A gente fala muito sobre, é caro, o equipamento com tecnologia é caro. É caro, a implantação de um restaurante é caro. Só que a gente precisa pensar em implantar tecnologia, materiais que a gente possa reutilizar, cuidar do lixo, né? Então, são várias coisas que a gente fala muito no momento da consultoria, para que você dure muito tempo, porque os custos são altíssimos. E às vezes a gente tem um sonho de montar um restaurante, não entende que a implantação dele tem que ter um budget e não é pouco, e acaba fazendo que um sonho se transforme num pesadelo, porque os gastos são enormes. Então precisa sim pensar em equipamentos com tecnologia, que tenham inteligência, que façam com que você consiga diminuir mão de obra. É pensar na sustentabilidade do seu local também, na longevidade, né, Carol? Eu aprendi que máquina de lavar louça não custa, economiza. Toda vez que um cliente me pergunta quanto custa a máquina de lavar louça, eu falo para ele, eu vou te mostrar quanto que economiza, né? Para você ter o seu processo aí a cada vez mais. Eu vou te dar uma economia no seu processo. Isso. E a garantia da higienização, que tanto está em voga aí, né? Só pegando um gancho, que o Davi falou e depois a Bia veio falar do polimento. Muita gente fala no polimento das taças, né? É uma operação, se você tiver uma Winterhalter, você não vai precisar polir. Não precisa polir. Isso é uma coisa que eu falo muito nos meus cursos também, porque eu dou aula para chefes, aí os chefes vêm com essa de passar o paninho depois o polimento. Eu falei, não... Entra aqui em Kitchen, dá uma olhada nessa lavadora. Essa operação não precisa. Muitas vezes existe quebra também de taças no polimento. Eu mesma, se eu for lavar uma taça de cristal, eu arrebento ela na primeira. Eu pego na mão, Shrek. E as taças trincadas? E você vai no restaurante tomar um vinho, a tacinha trincada lá. Até fica de gosto. Fora o cheiro, como as pessoas já falaram aí, né? A gente até brinca, a Carol só vai em bar que sabe que tem a Winterhalter, porque aí o copo não vem sujo, a gente já sabe. Uma dá a dica para outra, ó. Dica. Dá tempo ainda, será? A Laura acabou de colocar uma mensagem aqui que é legal falar. A Laura falou assim, não esqueça a importância do tratamento da água e o químico, né? Isso, perfeito. Isso não só falando de taça, mas falando de prato, todos os materiais. Tudo, até mesmo higiene, tudo, né?
A Winterhalter não só se preocupa com a máquina de lavar louça, com o rack adequado, ela também indica químicos de qualidade, né, para você trabalhar. E um outro ponto que a gente fala é a dureza da água. Aqui no Brasil, a gente não tem tanto índice como na Europa de água dura, que é aquela quantidade de calcário que tem na água, né? Uma água muito dura, com muito minerais, com muito calcário, além de você manchar as suas louças, né? Não importa qual tipo da louça, ela vai danificar o equipamento, ela chega a formar crostas nas resistências, que aí ela não consegue aquecer a água do tanque. Né? E também de contrapartida vai gastar mais químicos. Né? Então a nossa empresa, né, a Winterhalter, ela faz uma consultoria, lembra que eu te falei? Ela vai no cliente, levanta tudo que o cliente precisa e especifica para ele se é necessário ou não um filtro para tirar esse calcário. Inclusive eu já ouvi muita gente falando também que lavadora mancha produto, né? Mancha utensílio. Então é importantíssimo que esse teste na água também seja feito. Porque que a mancha, não é a lavadora. A mancha não tem necessariamente a ver só com uma variável, né? A nossa equipe de assistência técnica, a nossa equipe de consultores comerciais, o nosso comercial, que é tanto os nossos consultores quanto os parceiros, eles estão lá e vão verificar. Porque pode ser um químico, uma dosagem correta, pode ser a dureza da água, pode ser uma regulagem da máquina com muita pressão, pouca pressão, com muito... Isso. Então, por isso que é importante ter tecnologia. Porque prova não depende da mão de obra, né? Para isso. Se você consegue ter uma máquina que te dá todos os parâmetros, você fica mais seguro e mais economia também. Isso aí. Última pergunta? Última pergunta. Sim, né? Deve estar acabando. O Instagram vai derrubar a gente pela sexta vez que a gente está aqui na tentativa. Mas agora estabilizou. Agora estabilizou. E você sabe que eu tô vendo um monte de gente entrar ao vivo e cair? Entre e sai. Não no nosso, em outras lives. Por causa da estabilidade. Qual a norma que usa para que fala sobre a separação da higienização, né? Da área de higienização nas cozinhas industriais? São várias, na verdade. A RDC, escreveu Iven. A RDC 216, que é essa que a gente citou aqui, é a que mais esclarecida sobre isso. A CVS 5 fala sobre isso também, que é o Código da Vigilância Sanitária. A 1810 fala sobre isso. Então, são várias normas que falam sobre essa separação e eles são muito claros em relação a isso. Fluxo ordenado, áreas segregadas. Então, assim, eu não sei por que ainda que fazem cozinha com fogão no meio, mas tudo bem. Eu não tô aqui para julgar, né? A fritadeira na ponta? Fritadeira na ponta. Equipamento fora da área equipamento fora da área de exaustão. É o que a gente mais vê aí, né? Porque, enfim, falta do planejamento que não leva à longevidade do negócio, né? Depois de um tempo a gente vê como é instável. Hoje, por exemplo, principalmente por conta do corona, a gente vê quantos restaurantes já estavam há muito tempo no vermelho e patinando. Então, é o momento de rever, né? É momento de rever produção antecipada, é momento de rever fluxos, é momento de rever a própria higienização, né? Do local inteiro, né? Alimentar, segurança alimentar, principalmente nesse momento de delivery. Então é isso. Acho que, Carol, finalizaremos, né? Quero te agradecer. Sabe o que eu acho? Que essa instabilidade que teve no Instagram é um motivo para uma próxima agora. A gente pode fazer usando outra plataforma. A gente faz bonitinha, uma outra... Fala assim, Iven convidando, como é? Você não é apresentadora? Iven convida. Iven convida. Convida a gente que a gente vai bater papo de novo. É isso aí. Então eu quero agradecer a Carol, que de novo, né, que é account da Winterhalter, que é uma empresa alemã extremamente séria, que a gente gosta muito, sempre traz tecnologia pra gente, conteúdo também relacionado à higienização de utensílios. Para você que ainda não se cadastrou,
A Bia liberou um link, a Winterhalter liberou um link para você participar de um sorteio de 2 livros. Inclusive, aqui fala muito de Norma e também de lavadora. O meu e o da Carol serão sorteados. E uma consultoria de ilusões do Amaury Peloso. Do Amaury Peloso, que é o meu sócio, meu pai. É uma consultoria gratuita. E também, o mais legal, para quem quiser pleitear um desconto com a Winterhalter, quem precisa de uma lavadora, eles vão dar um desconto especial para você, aí você negocia, envia um e-mail para comercial@winterhalter.com.br. E é isso, muito obrigada. Desculpa a loucura da internet que me derrubou 5 vezes hoje. E, Carol, obrigada. Na semana que vem a gente tem várias lives, talvez toda terça e quinta eu vou fazer live relacionada a outros assuntos também, a sustentabilidade do seu negócio, inclusive. Obrigada, Carol. Eu, em nome de toda a Winterhalter, agradeço, gratidão, muito, muito obrigada. E daqui 15 minutinhos, no perfil da Winterhalter, a gente vai fazer o desconto, vai fazer já tô com desconto na cabeça. Com desconto. Que o Henrique... a gente vai fazer o sorteio aí dos prêmios, né, os 2 livros e a consultoria aí da grande Amaury Peloso. E ressalto, querendo mais informações, nós temos todas as nossas mídias sociais aí, né, Instagram, LinkedIn, Facebook, ou o nosso e-mail. Querendo mais informações, querendo desconto, fala que esteve aqui na live, que a gente vai conversar e vai entender o seu negócio e ver o que é melhor aí para a tua necessidade, tá bom? Muito obrigada. Muito legal. Obrigada, pessoal. Tchau.